Pessoal, bom dia. Aqui professor Marcelo Matemática, mais um vídeo para vocês. E sempre lembrando, mito dizer que a matemática é para poucos, os mais capacitados. Vamos quebrar esses paradigmas. Todos têm a capacidade de aprender a matemática. Então, nessa aula número 3, eu coloquei aqui algumas retas numéricas e como localizar esses números nas retas numéricas. Na aula número 2 nós vimos os conjuntos numéricos, né? E agora nós vamos ver como localizar esses números nas retas. Aquela parte de conjunto numérico, ele é assim um pouquinho abstrato, talvez, né? Porque você olha a simbologia, verifica os números. Mas o que acontece? Ele embasa depois todo um conhecimento matemático. E depois, em aulas futuras, vocês vão ver que vai aparecer tal número pertence a N, tal número pertence a R. Ou seja, se pertence a N, ele é natural, se pertence a R, ele é real. Então é bacana vocês saberem fazer essa leitura, ok? Por isso que a aula número 2 é um pouquinho assim abstrata, meio um pouquinho maçante, né, entre aspas, mas é importante saber identificar os conjuntos numéricos. E na aula número 3 nós vamos ver aqui como localizar esses números. Então, ó, aquele primeiro conjunto que eu apresentei na aula 2, que são os conjuntos dos números naturais, se eu fizer a reta numerada aqui, é bem tranquilo localizar os números, ó. O menor deles é o zero, aí vai aumentando de um em um, ó. 0, 1, 2, 3, até o infinito. Esses três pontinhos aqui, reticência, significa que vai até o infinito, tá? 1 milhão, 2 milhões, 3 bilhões, enfim, os números naturais. E um detalhe importante que vocês precisam saber: sempre a distância entre um número e outro tem que ser a mesma. Perceba que a distância entre um número e o outro tem que ser a mesma. Você tem que adotar uma unidade para colocar esses valores aqui, e essa unidade tem que ser fixa. Quando eu falo unidade, por exemplo, entre o 0 e 1, você pode colocar aqui 1 centímetro. Aí se você for colocar o número 2, você tem que também colocar 1 centímetro de distância. Entre o 2 e o 3, 1 centímetro de distância. Percebam que é fixo essa unidade de medida, 1 centímetro. Se você quiser usar meio centímetro, por exemplo, também pode. Você coloca entre 0 e 1, meio centímetro de distância. Detalhe, entre 1 e 2 vai ter que ter meio centímetro também. E entre 2 e 3, meio centímetro também de distância. E assim sucessivamente. Professor Marcelo, posso utilizar aqui 2 centímetros de distância entre um número e outro? Pode, é uma unidade de medida que você está usando. Só que você deve respeitar sempre entre todos os números da reta numerada. Então, se daqui até aqui você utilizou 2 centímetros para distanciar os números, entre 1 e o 2 você também tem que usar 2 centímetros como distância. Isso é muito importante e fundamental vocês saberem. Então a reta natural é bem tranquila, tá vendo? Ela é crescente do lado direito, né? Ou seja, ela vai aumentando, e se você voltar para o lado esquerdo, ela vai diminuindo. Aí depois nós vimos os números inteiros, a letra Z, relembrando, Zahl em alemão, que significa número. Então a reta numerada inteira, ao centro nós colocamos o zero, e à direita os números positivos, lembrando que para a direita eles aumentam, e para a esquerda os números negativos, eles vão diminuindo. Então, por exemplo, ó, menos 1 e menos 2. O menos 1 é maior que o menos 2. Fácil entender. Faça uma comparação com temperatura. Por exemplo, ó, 0 grau é frio, certo? Menos 1 grau é um pouco mais frio do que 0 grau. Menos 2 graus é mais frio ainda. Tá vendo? Então, conforme você vai caminhando para cá, vai diminuindo a temperatura. Se você associar com a temperatura, fica fácil você entender que do lado esquerdo vai diminuindo. Ó. Se nós pegarmos lá menos 10 graus, está bastante frio.
entendeu? O menos 10 vai ser menor que o menos 1. Então entendam isso. Quando você caminha para cá, diminui. E quando você caminha para a direita, aumenta. E detalhe, a distância entre os números também tem que ser fixa. Se você utilizar 1 centímetro de distância, tem que utilizar 1 centímetro para todos. Se quiser utilizar 2 centímetros, pode, mas tem que ser 2 centímetros para todos os valores. Essa distância tem que ser fixa entre um número e outro. Aí depois nós vimos os números racionais, que é de quociente. Racional não usa a letra R, usa a letra Q de quociente, que é o resultado da divisão. E por que que o conjunto dos números racionais utilizou-se a letra Q? Porque nós dividimos 2 números inteiros para obter um número racional. Então, olha só a reta dos números racionais como é interessante, ó. Ela é constituída pelos números inteiros, tá vendo? Ó, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, seguindo aquela distância de 1 centímetro, de 2, tem que ser a mesma distância. E na realidade, esses números aqui são racionais porque, por exemplo, o 2, ó, eu posso obter o 2 dividindo 10, que é um número inteiro, por 5, vai dar 2. Se eu dividir 20 por 10, também vai dar 2. Então perceba que para obter o racional é a divisão de 2 números inteiros. Logo, os números inteiros, eles pertencem aos números racionais. E agora aqueles quebradinhos, né, os números decimais, com vírgula, que não são decimais exatos como esses daqui, ó. Por exemplo, uma dízima periódica. Tá vendo essa dízima periódica aqui? Ela é negativa. Poxa, como que eu localizo na reta? Como que eu vou saber a posição desse número? Então, se você parar e pensar um pouquinho, ó, vamos partir aqui do 0 até o menos 1. Entenda o seguinte, de 0 até menos 1, você vai ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Olha lá, 0,5 está bem no meio, é a metade. Só que é negativo desse lado, certo? Depois 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 inteiro negativo. E aonde que eu localizo o 0,66, a dízima periódica? Se eu localizar aqui o 0,5, que está entre 0 e menos 1, ao lado dele seria 0,6. Ó, 0,5, decimal exato, 0,6, outro decimal exato. O 0,666, que é uma dízima periódica, está um pouquinho depois do 0,6 e antes do 0,7. Deu para entender? Porque, ó, 0,5, 0,6. Depois do 0,6 viria o 0,7. Só que é 0,6666. Então ele é maior que 0,6 e menor do que 0,7. Então ele vai estar depois do meio, ó, que é o meio, 0,5. Aí você localiza o 0,6 um pouquinho para frente dele, ó, 0,666 reticências, que é a dízima periódica. Aí o decimal, quando ele é exato, assim é mais tranquilo você achar, porque ó, 0,5 positivo, aqui está o 0, aqui está o 1. Então o meio está na metade, ó, entre 0 e 1, certo? Por exemplo, se eu desse aqui 0,8, se você tem aqui o 0,5, você ia contar 0,6, 0,7, 0,8. Viu que interessante? Viu como não é complicado você saber a posição dos números na reta numerada? E detalhe, quando você usa um padrão de medida, facilita até para você localizar. Ó. Se você utilizar 1 centímetro do 0 até 1, aí na régua tem os milímetros, que são aqueles risquinhos menores. Aí você pode até utilizá-lo como base para você achar aqui, ó, o 0,5, ó, 0. Aí o primeiro risquinho, 0,1 do milímetro, né? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Por quê? No centímetro, entre um centímetro e outro, nós temos 10 divisões, que são aqueles risquinhos mais fininhos, que são os milímetros. Então sempre vão dar 10 unidades menores aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9
milímetros, daí 1 centímetro. Por isso que é interessante utilizar a régua para você localizar. Percebe que não é muito complicado? É só prestar atenção, se tiver dúvida, volta o vídeo, pausa, assiste para entender. Aí o que eu fiz aqui, ó? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, entre o 0 e o 1. Peguei só um trechinho da reta, para você entender essa localização, ó. Entre o 0 e o 1 está a metade, 0,5, não está? Por exemplo, onde que está o 0,51, por exemplo? Vamos pensar em dinheiro, que é coisa que está no dia a dia de vocês, até facilita, ó. Aqui 0 centavos, 50 centavos, ó, 0,5 é a mesma coisa que 0,50, 50 centavos, que é a metade de R$1, tá vendo? Aonde que estaria 51 centavos? Olha que interessante. Se aqui está o 0,5, aqui está R$1, ó, 50 centavos, R$1. Aí eu teria que ir aumentando. 60 centavos, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, R$1. Seguindo o mesmo padrãozinho de distância. Não pode fazer um menor nem maior que o outro, certo? Então 0,51 centavos estaria depois de 50 centavos e antes de 60 centavos. Viu que interessante? Então, se você achar os 50 centavos, 0,5, o 0,6 ao lado dele, aí 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro, o 0,51 vai estar um pouquinho depois do 0,5 e antes do 0,6. Viu que bacana? Agora, por exemplo, os números irracionais, que nós vimos na aula número 2, são aqueles que dão infinitas casas decimais e não tem fim. Então, se você digitar na calculadora aí na sua casa, faz esse teste, ó, digita a raiz de 3. Vai dar 1,73 e vários números ainda depois do 3. Aí eu coloquei aqui aproximadamente, ó, igual ou aproximadamente 1,73. Aí os outros valores eu descartei. Por quê? Para facilitar a localização dele na reta. Então vamos colocá-lo aqui na reta, ó, esse número irracional. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui a reta dos números inteiros, também que são racionais, e colocar esses valores aqui, ó, 0, 1, 2, infinito, menos 1, menos 2, infinito. Então o que acontece? Raiz de 3 dá 1,73. Aí partindo daquele raciocínio anterior que eu expliquei para vocês, olha aqui, ó. Entre 1 e 2, ó, aqui está o 1 e aqui está o 2 positivo. Bem aqui no meio é 1,5. Concorda comigo? Ó, 1,5, que é a metade entre 1 e 2. É 1,5 aqui. Aí, raiz de 3, como está dando 1,73, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu achei 1,5, aí com a própria régua eu posso marcar os milímetros. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Aí como que eu vou localizar a raiz de 3, que é 1,73? Está um pouquinho para frente de 1,7 e antes de 1,8. Viu que bacana? Então percebe que à medida que os conjuntos numéricos eles vão se ampliando, você tem mais possibilidade de localizando números na reta numerada. Por quê? Quando a gente começa com o número natural, somente aqueles. Inteiros, aparecem os negativos. Racionais, aparecem as dízimas periódicas, aqui tem que colocar uma reticência, tá? Porque ele é infinito. As dízimas periódicas, os decimais exatos, as frações. E quando eu quero localizar um número irracional, eu faço um arredondamento dele, ó, 1,7. Aqui está 1, aqui está o 2. Aí eu acho a metade, que é 1,5. Aí 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Ops, é 1,73. Então é um pouquinho maior que 1,7 e antes de 1,8. Porque seria R$1,73. Então eu tenho aqui, ó, R$1,50 no meio, R$1,60, R$1,70.
Ele não é 1,7, R$ 1,70, é R$ 1,73. Então é para frente de R$ 1,70, que seria 1,7, e antes de 1,8, porque 1,8 seria R$ 1,80. Viram que interessante como é tranquilo? Agora, quando a gente chega nos números reais, lembra que eu falei para vocês na aula número 2? Os números reais é um conjunto composto com mais números. E quais são esses números? Todos aqueles que nós vimos anteriormente. Ele é composto pelos números naturais, pelos números inteiros, pelos números racionais, pelos números irracionais. Tá vendo que ele é um conjunto formado por todos os outros anteriores a ele? Então o que que ocorre aqui, ó? Se nós pegarmos a reta natural do lado direito, acrescentar o negativo, virou inteira. Se eu colocar aqui dízima periódica, já virou racional, certo? Aí se eu colocar aqui a raiz de 3, que é um número irracional, juntando tudo, eu tenho os números reais. Então percebam isso, os números reais, ele é composto pelos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, por exemplo, relembrando aqui, ó, como que eu vou localizar essa dízima periódica aqui, ó? Então, 0,66. Referência, ó, é maior que 0,5, que seria a metade. Tudo bem? Então aqui, ó, entre o 0 e 1, aqui eu tenho a metade, ó. 1 sobre 2, que é 0,5. Aí, lembrando que depois de 0,5, que está na metade entre 0 e 1, eu teria 0,6, 0,7, 0,8. Então, 0,6666, a dízima periódica, está um pouquinho para frente do 0,6 e antes do 0,7, porque seria 66 centavos, ó, aproximadamente. Maior que 60 centavos e menor que 70 centavos. E a raiz de 3 aqui de novo, ó, coloquei a raiz de 3 aqui de novo. Então o que acontece? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho o número 2. Metade, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Então raiz de 3, 1,73, é maior que 1,7 e menor que 1,8. Perceberam como é tranquilo? Lembrando, a matemática não é somente para os mais capacitados. Isso é um mito, que alguns anos atrás dizia-se isso, né? Matemática é para poucos. Eu nunca concordei com esse ponto de vista. Eu acho que são paradigmas a serem quebrados. Se você prestar atenção no vídeo, voltar, assistir naquilo que você tem dúvida e fazer atividades sobre o assunto, pesquisar um pouco mais sobre o mesmo assunto, com certeza você tem a capacidade de estar assimilando bem a matemática. E essa parte aqui de conjunto, vocês vão ver que ela dá base para outros assuntos da matemática. E vocês tendo uma compreensão dos conjuntos numéricos, vai abrir no horizonte de vocês para o aprendizado. Ok? Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. Até a aula número 4. Um forte abraço. Mito: matemática é para os mais capacitados.